Educa TV apresenta Caleidoscópio. Fala galera, eu sou o Rodrigo Alves e esse é o Caleidoscópio, o nosso programa de entretenimento independente. E no programa de hoje nós vamos ver o documentário Perto Demais. O material é narrado em primeira pessoa por pessoas que tiveram suas vidas destruídas pelo escárnio da perseguição psicológica, um drama cada vez mais presente em nossa sociedade. O documentário foi dirigido por Vanessa Rodrigues e tem como entrevistados nomes ilustres como Monja Cohen, Fabrício Carpinejar, Rossandro Klinger e Léo Freimer. Com vocês, Perto Demais. Uma parte da nossa personalidade é formada das feridas emocionais que foram abertas na infância. Essas experiências, marcantes e traumáticas, serão resgatadas por nossa memória ao longo de nossas vidas em diversos momentos e nos farão acreditar que somos o que não somos, um recorte, uma fotografia de um momento triste de dor que ficou impresso na alma. As pessoas acham que o bullying não existe, mas ele existe. Ele pode estar até mesmo presente na pessoa que você mais ama. Eu poderia ter carregado ódio, mas não tenho ódio. Mas eu sei que isso precisa ser notado, ser visto. Ele precisa saber, a minha mãe precisa saber, e eu não sei como contar isso pra ela. Bullying pra mim é falta de humanidade, entendeu? Tipo, você não ter consideração ao próximo. Sinto muita raiva. Isso faz você se tornar alguém que você não é, entendeu? Hoje eu sinto que eu tenho me tornado alguém que eu não sou por conta de ter raiva e lembrar de tudo isso. Sinto me tornando alguém ruim por conta do que fizeram comigo, entendeu? Porque você ter raiva, eu tenho ódio. O bullying é a pior coisa que pode existir na vida de uma criança, porque ele começa como uma brincadeira, só que essa brincadeira sempre acaba machucando alguém. E muitas vezes a gente não sabe que a gente está machucando as pessoas. O bullying foi se estreitando conforme foi passando o tempo, foi passando os anos. Ele se estreitou tanto a chegar no ponto de que eu larguei minha família, larguei meus amigos, larguei tudo, só para ir viver em função da droga. Faz pouco tempo que eu me recuperei disso, mas foi o ponto crítico, mais devastador. Foi aonde eu comecei a largar. Hoje, não consigo acreditar em nada, não consigo ter confiança. Antes eu brigava com as pessoas. Hoje essas pessoas ficam na minha cabeça brigando comigo. O bullying pra mim é algo que não se faz, é algo que machuca mesmo. Você não tem dimensão da ferida que você vai abrir numa pessoa. Você não tem dimensão do que isso vai causar. Ah, mas é uma criança, ela vai esquecer. Não, ela não vai esquecer. É pior ainda quando é uma criança. Porque parece que toda vez que eu tenho que falar sobre o que eu sofri com 8 anos de idade, é como se eu estivesse sofrendo agora. Então o bullying, ele te mata aos poucos. Ele vai corroendo você por dentro. Então tá errado como eu sou, tá errado quem eu sou. Aí você fica vazia, você fica tentando descobrir quem você é. Depois você vê que você se tornou uma pessoa insegura. O que a experiência clínica nos mostra é que boa parte da dor é a culpa. É porque eu não consegui evitar, porque eu não soube ser forte, ser capaz de fugir, evitar aquela dor, aquele maltrato, aquele soco, aquele xingamento. O indivíduo se culpa. Os nossos momentos de tristeza, de pranto, eles fazem parte, mas não fique aprisionado aí.
Não se sinta culpado de ser feliz. Não se sinta culpado de reviver e renascer num novo instante. Não é normal e nunca será normal. E não aceitamos essa banalização que seria a normalidade do abuso, da violência, da agressão, do insulto. Há um adicional de insalubridade nos tempos atuais que, por exemplo, não existia na minha infância e adolescência. Eu sofri bullying. Eu sofria bullying noturno da escola e podia retornar para a família, me reabastecer de coragem para enfrentar o dia seguinte. O bullying, ele acontecia em determinado contexto focado. Hoje não. No meu tempo não tinha internet, não tinha redes sociais. Eu podia fugir do bullying. Hoje, a criança e o adolescente não tem como fugir do bullying. O bullying acontece 24 horas por dia. As redes sociais que estão funcionando em vários aspectos de forma ou positiva ou negativa, mas no caso aqui a nossa análise sobre os aspectos negativos, é que os haters, eles têm a sensação de proteção pelo anonimato. Muitas vezes são perfis fakes, ou mesmo quando é o perfil da própria pessoa, como ela não está olhando para você dizendo tudo aquilo, o peso é menor para ela. Tanto que de 10 anos para cá, com o surgimento das redes sociais, a empatia declinou quase 50% na humanidade e aumentou o narcisismo em quase 50%. Então você tem aí uma quebra na capacidade de se colocar no lugar do outro e um aumento do egocentrismo, né? Então você tem aí um caldo novo que se soma a um evento que sempre existiu, que foi o bullying, mas uma coisa é você colocar na rede social, você merece morrer, você é feio, você é nojento. Isso é diferente de você chegar na escola e dizer isso para uma pessoa olhando para ela. O bullying é terrorismo, uma violência em massa. Eu fico pensando, se eu fosse criança e adolescente, hoje, eu não sei se eu iria sobreviver. Crianças e adolescentes cada vez mais cedo são expostos à exaustão da humilhação psicológica muito além do que conseguem suportar. O bullying não é caso educacional, é caso de saúde pública. Se nós formos falar no Brasil, nós temos pouquíssimos estudos e alguns estudos pontuais que não necessariamente representam a população brasileira indicam que em metrópoles como São Paulo e Porto Alegre, não mais de 20% das crianças com transtornos mentais recebem algum tipo de tratamento. A perspectiva é que
crianças, adolescentes que sofrem de transtornos mentais significativos e que não são reconhecidos e que não são tratados, vão, ao longo do tempo, apresentar um acúmulo de prejuízos e, muitas vezes, um acúmulo de novos transtornos que surgem ao longo do tempo. Um estudo realizado pelo Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, em parceria com a Universidade Federal de São Paulo, Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, nos traz dados que 75% dos casos de transtornos mentais em adultos começam na infância. Meu nome é Anderson Salvador. Desde pequeno, tanto na minha família quanto na rua ou na escola, que foi onde começou, eu sempre fui diferente. Eu sabia que eu era diferente, mas até então eu não sabia o que era. Mas sempre ouvi dentro da minha própria família que eu estava errado, de que aquilo era algo errado. Ser como eu era estranho, era errado. E por mais que eu tentasse conviver, ou até mesmo como criança, brincar mesmo, eu sentia muito isso. Eu tentava brincar com os meus primos mesmo. Eu sentia uma certa rejeição. Não, você não vai brincar com a gente. Eu ouvia muito isso. Até então, por não saber, até por ser criança, a gente sofre, mas não dá crédito, porque a gente é inocente mesmo. Tudo começou por volta dos 10, 12 anos, né? E era constante, era todos os dias. Eu me sentia perseguido, entendeu? Né? Eu tinha medo de entrar na escola, eu entrava na escola, mas eu permanecia o período todo de aula com medo. Eu me sentia inseguro, eu era muito ameaçado, né? E isso hoje vem muito na minha mente. Eu era como se eu não me encaixasse. E isso me machucava. Porque era todo momento. Não tinha uma pausa, entendeu? Era isso, aquilo, você é isso, é aquilo, entendeu? Né? E isso foi algo que me marcou bastante. É algo que você sentir injustiçado, entendeu? Por quê? Né? Eu mereço isso, entendeu? Eu passei por algumas situações de bullying. Em família e mesmo na escola, na perua de escola. Tinha um menino que chamava Dodô. E ele era um cara infernal. E quase todos os dias que a gente voltava, ele ficava me xingando, me atazanando, falando do meu dente, falando da pele, falando do peso. E eu lembro que um dia, saindo da perua, ele cuspiu. E eu fiz assim. E eu vi o cuspe chegando e pensei que escapei. Entrando na garagem, quando eu fui pegar alguma coisa no bolso, eu vi que o cuspe estava lá. E aquilo, essa marca, ela é tão forte que é como se a sensação de nojo ficasse... E ela, de alguma forma, está até hoje. A gente sabe que a criança e o adolescente está passando por uma fragilidade muito emocional forte. Embora seja uma crise normativa, seja uma crise normal, essa passagem da infância para a fase adulta na adolescência, mas a gente está frágil, porque a gente querendo ser aceito, querendo ser importante, querendo ocupar um lugar, né? A gente quer esse lugar. E quando o indivíduo não consegue esse lugar e ainda por cima ele é destruído simbolicamente, o peso é muito grande. Meu nome é Felipe, tenho 20 anos. Embora ainda possa ser muito novo, mas já passei por muita coisa. Todos os meus problemas começaram quando eu era pequeno, começaram na época da escola. Eu lembro de várias histórias bem marcantes. A escola começou a virar um lugar meio de terror, assim, sabe? Começou a virar um lugar meio assombrado, meio horroroso, assim, quando eu era pequeno. No começo ia bem, daí as coisas foram piorando. O bullying que aconteceu, foram todos os anos, mudava de sala. Tinham pessoas que não praticavam, mas a maioria fazia. A questão mesmo foi uma questão estética, né? Eu era um pouco mais gordinho, não gostava do corpo que eu tinha. E, pelo que parece, as pessoas que conviviam comigo também não gostavam do meu corpo do jeito que era, né? Pra fazer o que faziam. Foi onde sempre começou o problema. Mais do que isso também, eu tenho uma pinta no nariz. Isso sempre foi um problema muito grande. Eu lembro que logo no infantil, as meninas me chamavam de barata no nariz, por causa da minha pinta. E aí ela veio, eu levei uma mordida dela, porque ela veio me agredir.
por implicância com a minha pinta no nariz. E aí ele chamava todo o resto, todo mundo zoava. E aí no colégio ficou, meu apelido era o Pinta, Pintola. E por 12 anos no mesmo colégio, por 12 anos eu suportei ouvir isso e nunca falei nada. Eu tinha que me calar, porque não tinha o que fazer. Eu olhava no espelho, eu tinha uma pinta ali no nariz e eu ia falar o quê? Ela estava ali mesmo. Começou com uma professora. A professora, ela me atacou porque eu brincava muito com os meninos. Então eu sempre gostei, não aquelas brincadeiras de meninas, não que as meninas não brincassem, mas era mais os meninos que jogavam futebol, que viviam correndo para poder brincar, às vezes de esconde-esconde, pega-pega. Então iniciou ali. E o bullying, ele começou com ela, mas ela deu um espaço muito aberto para praticarem comigo, porque ela fez na frente de todo mundo. Todos podiam fazer o bullying. Todos que falaram ou faziam, era o que ela tinha feito ou falado. Então por que eu vou falar que uma professora está errada? Por que eles vão ter medo de ser repreendidos se a própria professora fez? Então, quando alguma menina puxava meu cabelo falando que eu não tinha penteado o cabelo, que eu não tomava banho, era normal. Não podia falar nada. Eu já não podia mais sair pro intervalo normalmente, como eu fazia para brincar com os meninos, da forma que eu gostava, porque eu tinha medo, eu tinha vergonha de ser quem eu sou. Começou na família. Eu sofri muito bullying em casa, com o irmão, primos. Piadinhas como o elefantinho cor-de-rosa, porque eu fazia dança para tentar emagrecer. E aí passou para a escola, onde riam, faziam desenhos, daquelas formas bem esculachadas e sempre remetendo a mim como a gordinha, a baleia. O bullying tem algo sádico da inconsequência. Você está agindo em manada. Uma situação de violência perpetrado por pares, mas que por alguma razão esse par tem algum tipo de poder, algum tipo de ascensão sobre mim, seja porque ele está junto de vários outros pares, de vários outros amigos, seja porque ele tem uma posição, um status no ambiente social onde eu estou inserido de mais poder. Eles começam a entrar num jogo de eu preciso ser importante e popular. Então, se meus amigos estão atacando aquele menino ou aquela menina para eu me sentir incluído nesse grupo, com medo de me tornar a próxima vítima, eu começo a atacar também. Era o grupo que eu queria andar com eles, eu queria andar com eles. Eles eram um pessoal top. Quando foi chegando a idade, eles eram os meninos que pegavam as meninas, tinham uns corpos bonitinhos e tal. Eu queria andar com eles. Então, de qualquer forma, eu tentava me mentir na minha cabeça de que eu fazia parte do grupo deles. Na escola eu sentia muito a questão do bullying, de que eu era obrigado a fazer coisas para as pessoas, para eu poder andar junto, para eu poder estar junto. Eu sentia que para ter uma aceitação eu tinha que fazer alguma coisa, tipo trabalho, principalmente na questão de desenho. Eu sempre fui muito criativo e eu adorava fazer isso. Então eu era obrigado a fazer o trabalho para pessoas para que eu pudesse andar naquela turminha. E por muito tempo isso rolou. Agressões, zoeira, chiclete no cabelo, coisas assim, tipo, eu ser o alvo sempre mesmo, de querer fazer uma coisa igual ao outro colega faz, só que quando você for fazer, não, você não vai fazer, você não é igual a ele, você é fraco, você é diferente, você não aguenta, você é bichinha, coisas assim, e eu ouvi muito isso. E não é fácil, porque às vezes você diz assim, não dê importância, mas uma coisa é você escutar uma vez ou outra na escola para não dar importância. Outra coisa é você diariamente, sistematicamente ser atacado. É só você pensar o seguinte, assédio moral no trabalho seria uma espécie de bullying para adultos. Por exemplo, a pessoa dizendo, você se não bater a sua meta, você vai perder seu emprego,
você é um incompetente, seu nojento, seu incapaz, você não está conseguindo bater sua meta, ou então, se você não transar comigo, eu vou tirar seu emprego. Isso é um assédio moral. Talvez a gente colocando para o adulto, ele entenda. E um adulto com personalidade formada, passando por isso, pode desenvolver uma síndrome de burnout. Você imagina uma criança e um adolescente que não tem recursos, nem maturidade para lidar com isso. Muitas vezes, quando você sofre bullying na escola, mas tem um profundo apoio social, familiar, você tem capacidade de ultrapassar aquela fase. Mas muitas vezes esse ataque pode ser tão violento que o indivíduo prefere, diante da dor que ele está sentindo, o indivíduo já está tão socialmente morto que ele se mata. E aí você talvez tenha que chegar a esse extremo para sentir finalmente que é um drama moderno, é um drama que a gente não pode ignorar e que a gente tem que lançar luzes, não somente no sentido de compreender, mas de buscar soluções. E que a gente precisa ensinar não só a não fazerem um bullying, mas a gente precisa ensinar as pessoas a levantarem a sua guarda e a saberem se defender. Porque é tão importante quanto esperar que o outro pare de agredir, é fortalecer aquele que foi agredido e entender que ele não é a parcela doente, ele foi uma vítima. Mas manter-se vítima é também uma escolha. Ser sincero com as crianças. Trabalhar desde cedo a aceitação dos seus defeitos. Ela ter conhecimento daquilo que pode servir de zombaria e usar a seu favor. Não preparamos a criança para a palavra. A palavra desarma. A palavra tem força. A palavra é a maior arte marcial que existe. Não inspiramos a criança a conversar sobre o que ela pensa, o que ela quer e o que acontece. E não somente de ruim, de bom também. Sem a conexão com nós mesmos, não há conexão com os outros. O que existe é uma tentativa desesperada de se adaptar a um ambiente hostil para sobreviver. Uma camuflagem que corrompe a identidade e aumenta o nosso vazio. Os alunos estavam na arquibancada, né? E eu estava sentado lá com eles e falaram para mim, vai na cantina lá, pegar alguma coisa. E eu ia. Eles falaram, não, mas tem que ir correndo, volta correndo. E eu voltava correndo. E na inocência mesmo, né? Sei lá, tinha 11 anos, 10 anos. Fui lá na cantina, peguei, voltei correndo. E depois, quando vieram me chamar de canto, falaram que meninos falavam para você voltar correndo, pra gente ver a sua teta balançar. E aí, nessa hora, tudo que eu sentia, eu fechava, eu guardava pra mim, fingia que achava engraçado, dava uma risada, né? E aí, assim, na minha cabeça era mais saudável acreditar que eles estavam rindo comigo e não rindo de mim, né? Quando eu fazia, eu era zoado. Quando eu falava, eu era zoado. Então, deixo de fazer, deixo de falar. Então, hoje eu tenho muitas dificuldades, eu não tomo decisão, não consigo tomar uma decisão importante, difícil. Tomar uma atitude. Eu fico sempre esperando alguma coisa acontecer, alguém decidir por mim, porque a minha decisão não é válida. A minha opinião não é a que pode... Tenho, às vezes, medo de falar, de colocar pra fora. Cada dia eu sou uma pessoa diferente, assim, eu luto com isso até hoje. Porque quando eu sofria bullying, era isso que acontecia. Cada dia eu tinha que ser uma pessoa diferente. Eu achava que aquele dia era por causa do peito que tava me zoando, então tinha que encarar um personagem para poder encarar aquilo. E no outro dia, de repente, podia ser da pinta e eu tinha que encarar outro personagem para assumir aquilo. E de repente é porque eu nunca tinha beijado, os meninos já tinham beijado e eu tive que assumir um personagem para isso. E todas as vezes por coisas que não aconteciam. Às vezes eu falava que tinha pego uma menina que eu não peguei. E aí essa mentira se espalhava pro colégio inteiro, a menina vinha me cobrar, falar, então eu sempre muita pressão. E eu chegava em casa e para meus pais era como se simplesmente nada tivesse acontecido, não por culpa deles. Cheguei já a falar para meus pais, por exemplo, que me xingavam no nariz, da pinta, e eles tentavam me confortar de alguma forma que depois eu vou entender que é normal, tal, de algum jeito. Mas é aquela história, né? No bullying só quem passa para poder saber, né? É muito específico. Tudo isso me causou pânico, ansiedade. Eu tomei remédio de 10 anos por conta disso. Isso influenciou bastante, entendeu? Né? Me causou muito transtorno psicológico. Hoje eu tenho, pra mim, ir pra um lugar cheio de gente, eu até vou, mas... Sabe? Eu fico me sentindo totalmente diferente como eu me sentia lá, entendeu? Eu sinto muita raiva.
Isso faz você se tornar alguém que você não é, entendeu? Hoje eu sinto que eu tenho me tornado alguém que eu não sou por conta de ter raiva e lembrar de tudo isso. Sinto me tornando alguém ruim por conta do que fizeram comigo, entendeu? E que você tem raiva, eu tenho ódio. Pra quem fala que bullying é mimimi, mentira, não é, entendeu? O bullying, ele te faz você se odiar, entendeu? Né? Não é algo simples, não é uma brincadeirinha. E você fala pros outros, nem toma cuidado que você fala pras pessoas. E eu não tinha pra onde correr, meus pais não estavam. Muito interessante, né? Mas ainda não acabou. Não saia daí, voltamos já. Cine Coruja, cinema para recordar os clássicos da sétima arte. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Vamos para a segunda parte de Perto Demais. Às vezes o bullying começa na própria família, e os pais também não têm muita atenção sobre os filhos. Então aqui eu tenho rede social, eu tenho pais que não dominam as tecnologias e não cuidam dos filhos, que não estão prestando atenção no que eles fazem. Tanto que a maior queixa dos adolescentes e crianças nas escolas, para os professores, para os pedagogos, para os psicólogos, para os pediatras, é sempre: os meus pais não me escutam. Então você tem uma quantidade de adolescentes que os pais não escutam, ou seja, não estão sendo orientados moralmente. A gente não tem tempo para desarmar as bombas. A gente não conta as nossas experiências como pais. A criança fica isolada na vitimização. Ela acha que aquilo que está acontecendo só aconteceu com ela e fica na exclusividade trágica da dor. Estou sofrendo algo que ninguém nunca sofreu igual. Como? Para onde vai correr essa criança? O sofrimento traz uma onipotência. Que é, ninguém nunca sofreu como eu. Tem que tirar isso da criança. Existe algo de errado conosco. Crianças e adolescentes estão adoecendo diante de nossos olhos enquanto nos distraímos com dias de afazeres ocupados e com nossa falta de tempo. Crescer no século XXI é gritar por uma atenção que nunca chega. O sentimento de abandono e desamparo oriundos da falência de um modelo social que construímos tem consequências fulminantes para uma estrutura psíquica ainda em formação de personalidade. 6 anos, eu fiz uma atividade que todas as crianças fazem, geralmente quando está na escola, em que a gente pinta as mãos com tinta e coloca ela sobre uma folha e entrega. Porque é um trabalho que a criança faz para poder mostrar para o pai e para a mãe que ela está crescendo. É isso. Eu desde pequeno, eu sei que aquele trabalho era aquilo. Só que quando eu cheguei em casa, a reação do meu pai, de verdade, me assustou demais. Demais. E ele pegou, ele viu o trabalho, só que quando ele olhou na minha mão, a cor que eu escolhi era vermelha. Então, mesmo que eu lavei a mão, a borda das minhas unhas estavam com marca de tinta. E ele achou que era esmalte. E mesmo eu falando que não era, não teve como. Ele começou a me bater. E a minha mãe, quando ela viu a minha reação, porque eu reagi àquilo, eu reagi, ela não reagiu. Eu achei que ela fosse me defender. E não teve isso. Então, isso é uma das coisas que realmente me dói em lembrar. E eu lembrar de repente, eu querer contar para ela alguma coisa que outra pessoa fez comigo. E eu não consegui por isso. E algumas pessoas até que convivem comigo percebem isso.
Parece que eu não faço parte da minha família. É estranho. Eu não consigo sentar na sala para conversar com eles. Eu não consigo ter essa conexão. Eu realmente me desconectei deles. Isso já na minha infância, eu comecei a criar o meu mundo. O que mais me marcou foi uma situação que aconteceu na família. A gente estava na praia e minha avó tinha comprado uma roupa para mim. Era uma roupa com shorts curto e uma blusa que ficaram bem apertadinhos em mim. Já na época, eu já era bem gordinha, mesmo tomando remédios e tudo mais. E ela virou para mim e falou a seguinte frase. Eu tinha 12 anos, eu nem sabia o que era isso, não tava nem... Ela virou pra mim e falou assim, desse jeito, se você continuar gorda assim, ninguém vai te querer. Isso me marcou muito, porque veio da minha avó. E foi uma frase muito forte. Pegou assim, num lugar que até hoje essa frase vem assim na minha cabeça. Porque acho que foi a partir daí que eu comecei a me proteger, fazendo as ações que eu saberia que sairia da boca das pessoas, ou era o que as pessoas pensavam e não falavam. E aí eu comecei a me proteger fazendo isso comigo. Se a pessoa vinha me xingar, não, às vezes comentando assim e tal. Aí eu já falava, mas também não é gorda do jeito que eu sou. Ou então, mas... sabe como é que é, né? Gordinha desse jeito. Ou então, pareço um saco de batata, não sei, sabe? Essas coisas assim. Silêncio também é voz. No isolamento imposto pela desesperança, encontram-se mais de 1000 vozes que condenam, destroçam sonhos, interrompem um desenvolvimento sadio e sedimentam crenças autodestrutivas. Porque a partir do momento que eu tive a questão do bullying, eu me tornei uma pessoa fria, não conseguia fazer amizades, porque foi bem difícil a adolescência. Acho que teria sido mais fácil, porque quando aconteceu a questão do bullying, foi quando eu me fechei. Quando eu me fechei, eu não falava mais sobre os sentimentos, eu não acreditava mais sobre os sentimentos. Só que aí chegou um momento que eu fui me fechando tanto, eu estava muito angustiada, muito nervosa e eu vivia triste. E eu não sabia porquê, eu não entendi o porquê eu vivia triste. Então eu fui me depilar e eu me cortei normal na perna. Só que aquilo me aliviou e eu senti aquilo de uma forma positiva, não negativa. Então toda vez era um pretexto também, né? Vou me depilar, então eu posso me cortar. Por quê? Porque se perguntar, eu me cortei na depilação, não tem problema. Só que chegou um ponto que eu não conseguia mais segurar. Foi quando eu comecei a me mutilar nos braços, aonde eu cortava estava bom, não me interessava. Então, para mim, a forma da mutilação era mais a questão de liberar tudo isso que eu sentia, de não precisar da aceitação, sabe? Porque eu não sabia dizer isso. Eu não conseguia dizer, tipo, eu não preciso da aceitação de ninguém. Comecei realmente a me afastar de tudo. E o isolamento, ele causa uma certa vontade de não existir mais. Realmente a gente acaba tomando uma coragem e acaba cometendo uma loucura. E eu com 15 anos, no início da minha adolescência, por exemplo, eu sofri muito com isso e foi onde eu fui para um lado errado. A gente começa a buscar uma maneira até para se entrosar com as pessoas.
eu comecei a tomar uma postura mais agressiva. Eu consigo tomar muitas decisões, fazer coisas que eu gosto, deixo de fazer por conta de pensamentos dos outros, sempre por medo do que os outros vão falar. O bullying fez isso comigo. Cada hora eu tinha que ser alguém, tinha que tentar me enquadrar em alguma coisa. Eu ficava procurando na minha cabeça por que eu não me enquadrava, o que eu tinha diferente em mim que não tinha no outro. Então cada hora eu criava um personagem, né? Uma persona, uma máscara. Hoje é difícil saber quem eu sou mesmo. Tem muitas coisas que eu faço hoje que eu não sei se é de quem eu inventei ou de quem eu realmente sou. Nem tudo que eu faço hoje é porque eu realmente quero fazer. Mas eu não tenho força, não tenho palavra para dizer que não. Quando eu fazia, eu era zoado. Quando eu falava, eu era zoado. Então, deixo de fazer, deixo de falar. Por eu me sentir muito sozinha nesse processo, apesar de ter escolhido ser sozinha, eu escolhi fazer psicologia porque eu sinto muito empatia pelo que os outros sofrem e porque ninguém é 100% feliz o tempo inteiro e assim, eu sei da minha dor, apesar das pessoas tomarem isso como vitimização, a maioria das vezes, eu sei o que eu passei. A minha mãe percebeu. Minha mãe percebeu que eu tinha me fechado, minha mãe percebeu que eu não falava. E ela achou isso estranho. Foi quando ela disse pra gente procurar um psicólogo. Foi quando eu descobri a depressão, uns 12, 13 anos. 12 anos eu já tomava medicações. Eu briguei muito, durante muito tempo, pra não tomar. Porque também sofri bullying em questão disso. Porque quando você toma medicação e você é muito novo, você não é normal. Ainda mais quando você tem que tomar porque é um psicólogo que passou, um psiquiatra que passou. Na época da escola, eles me falavam muito isso. Ah, você não é normal, você é louca. Tanto que hoje eu não gosto que ninguém me chame de louca. Nem se for na brincadeira. Então até hoje, eu tenho 26 anos, até hoje, por causa de um bullying que eu sofri de uma professora quando eu tinha 8 anos, faz eu ainda precisar da aceitação dos outros. Então eu tenho que trabalhar isso em mim para não precisar. Simples. E às vezes eu lembro dessas coisas mesmo sendo adulto, até mesmo quando eu tô andando sozinho, fazendo alguma outra coisa. Eu lembro disso. Mas hoje eu ando sozinho porque eu preciso ir em algum lugar. Quando eu era criança eu não estava em lugar nenhum. Eu só queria estar junto. Eu dou graças a Deus por ter encontrado o teatro. E foi a partir do teatro que eu comecei a conseguir colocar pra fora quem eu era. E foi onde eu senti o medo de perder os amigos que eu tinha. Porque eu não tinha mais nada. É muito ruim eu lembrar disso por isso, porque eu pensar, poxa, a minha família fez isso comigo. E às vezes, inconsciente, sem saber o que eles estavam fazendo. E eu, como criança, não tinha como reagir. Eu não tinha, também nem sabia como. Quando a gente fala da nossa dor, ela diminui. Quando a gente não fala, ela aumenta. Então é preciso ter canais de comunicação para o sofrimento. O silêncio, ele tende a virar sempre omissão. Você não sabe como reagir ao bullying. Fale que você não sabe como reagir ao bullying. O bullying realmente foi se estreitando cada vez mais, se estreitando e criando uma paranoia na minha cabeça, onde eu antes eu brigava com as pessoas. Hoje essas pessoas ficam na minha cabeça brigando comigo. O bullying é a pior coisa que pode existir na vida de uma criança, porque ele começa como uma brincadeira, só que essa brincadeira sempre acaba machucando alguém. É aquilo que a nossa mãe sempre fala, né? Quando a gente tá brincando com os nossos amigos de... Ah, isso daí vai
vai dar em briga. Uma hora, o bullying vai machucar. E muitas vezes a gente não sabe que a gente está machucando as pessoas, praticando bullying. Porque às vezes ele pode vir disfarçado, né? Como uma brincadeira. Só que dói. Porque as pessoas se sentem sozinhas quando estão passando por isso, entendeu? Eu aceitei vir aqui falar disso pra realmente mostrar a importância, entendeu? Né? Que não é algo banal, entendeu? Não é só um apelidinho, uma brincadeirinha. Você marca a vida da pessoa inteira com aquilo que você se diverte com o sofrimento dos outros, entendeu? Isso não é humano. Os pais confessam suas emoções para os filhos? Ou não é que o pai está chorando, a mãe está chorando, e o filho se aproxima e pergunta o que foi? Qual que é a reação do pai e da mãe? Nada, não foi nada. O que a criança aprende? Eu não posso contar nada quando eu estiver sofrendo. Ensinamos os filhos a mentir seus sentimentos, a mentir a origem dos acontecimentos, porque a gente faz o mesmo. Não fale dos seus problemas, tente resolver sozinho. É isso que a gente ensina para as crianças. Elas não vão conseguir resolver. Então, nós precisamos pensar em atitudes. Nós precisamos pensar em olhar também, por mais difícil que seja o pai ou a mãe que está ouvindo o que eu vou dizer agora, olhar também aquele que pratica o bullying como uma grande vítima. Não é que ele é a maior vítima, mas ele também é uma grande vítima, porque ele está sendo desassistido, ele não está tendo formação moral. Esse tipo de destruição que ele está provocando naquele adolescente hoje é só engraçadinho, amanhã ele vai reproduzir esse comportamento no mundo adulto e ele vai pagar um preço muito alto, porque vai ter uma reação contrária muito forte. Aquela criança, por exemplo, se você está feliz porque o seu filho não é vítima, é o que provoca, então meu filho é forte, é o cara, minha filha não está nem aí porque ela é forte, ela não lida com isso, porque ela provoca. Se pergunta o que vai acontecer quando você envelhecer, como é que ele vai lhe tratar, como é que ela vai lhe tratar, porque se ela tratar assim crianças, imagine você quando estiver na sua fragilidade, na sua velhice. Então, todos temos que nos preocupar, tanto com as vítimas como com os algozes. Nós temos que desenvolver urgentemente na sociedade uma cultura de paz. O caminho que busca fechar feridas é longo e lento, frequentemente visitado de sensações de desesperança, solidão, culpa e autocrítica. Realmente é uma empreitada heróica encarar as nossas dores para dar outro destino a elas que não seja a evidência diária de sofrimento no tempo presente. Junto com essa missão, devemos avaliar todos os dias sobre a forma que estamos nos relacionando com as pessoas. Os machucados abertos pelo escárnio da gozação que desqualifica de forma implacável o ser humano pode durar uma vida inteira. E nós estamos aqui para mudar isso. O nosso papel, a nossa função é para que seja diferente, para que nós possamos apreciar mais cada instante, mesmo os instantes de dor. Eles não são fixos nem permanentes. Qual é o meu para que viver? Eu, quando for um psicólogo, quando for um professor, eu quero escrever sobre amor, eu quero escrever sobre essas pessoas que precisam ser combatidas. E a gente precisa tomar muito cuidado de não aceitar esse papel de continuar a ser vítima. Fui vítima, eu pessoalmente fui vítima de um monte de coisas. Mas se vou viver então como uma vítima, dando a estas pessoas o poder de mandar sobre a minha vida, de roubar a minha sanidade, de condenar o meu futuro, é uma escolha minha. E eu escolho que não. Quem sabe aquela situação que eu sofri não me ajudou a ter mais força para escrever os livros. Quem sabe aquelas situações não me ajudaram numa palestra e ainda mais carinho por aqueles adolescentes que hoje estão sofrendo. Quem sabe aquela situação não foi o jeito da vida? Dizer, Léo, ajuda pessoas, vou te fazer um instrumento de cura, de inspiração, né? Quem sabe? A gente não sabe nada da vida. E às vezes a dor é só um jeito da luz entrar e de ensinar pra gente que a gente é humano e a gente não precisa ficar com a dor. A gente pode usar da dor
para aprender e evoluir e levar adiante a mensagem de que a vida vale a pena. Que nós possamos orar por eles com tranquilidade e com respeito pelas suas decisões e que nós possamos tomar outras decisões, que nós saibamos tomar decisões pela alegria de renascer a cada instante. A vida é movimento e transformação e nós estamos aqui agora porque é nosso direito e dever de viver com plenitude e respeito a todos os seres. Por que estamos aqui? E o que podemos fazer com a nossa existência? Cada um de nós deve se questionar e encontrar razões para estar aqui, para continuar aqui e para transformar a realidade em um lugar mais agradável, mais amoroso, mais terno, mais compassivo e logo mais sábio. A sabedoria afasta tudo que é prejudicial e negativo. Então vamos chamar a sabedoria em nossas vidas. E ela diz: nada fixo, nada permanente. Nada tem uma autoidentidade substancial separada. Pense nessa frase e sorria para a vida. Se colocar no lugar do outro, ensinar a empatia. E criar vínculos emocionais. Trazer casos especiais. A gente não conta aquilo que acontece conosco pensando, a criança não vai entender. Entende! É a primeira a abraçar, a primeira a beijar, a primeira a oferecer colo. Adulto entende muito pior do que uma criança. Porque adulto julga, a criança ampara. Eu me entendo melhor hoje. Eu posso até dizer que eu me aceito. Eu consegui me aceitar. Porque nem o meu cabelo, nada em mim, nada. Eu me escondia. Hoje não. Hoje eu sou quem eu sou, sem medo. Há a crença de que o ensino deve ser impessoal. Eu não acredito nisso. Eu acredito no ensino que emociona, que transborda. E eu aprendi nesse caminho que eu não devo desprezar a dor do outro. Ela pode ser maior, ela pode ser menor do que a minha. Mas em mim vai bater de um jeito, na outra pessoa, na pessoa que está passando vai bater diferente. E isso foi um dos grandes motivos para eu hoje estar fazendo psicologia e querer seguir por esse caminho para ajudar essas meninas, principalmente, que sofrem com transtornos alimentares, com aceitação.
Esse realmente é um documentário muito emocionante que nos faz refletir e pensar sobre os valores humanos. Para acompanhar mais sobre o trabalho, acesse pertodemais.com.br. Estamos ficando por aqui. Siga o Educa TV no Instagram e assista a esse e outros episódios no nosso canal de streaming. Eu sou Rodrigo Alves e nos vemos na próxima edição. Educa TV apresentou Caleidoscópio. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.